Donald Trump afirmou que não descarta usar a força para tomar a Groenlândia e o Canal do Panamá. Quando os Estados Unidos tiveram a ideia de fazer um canal ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, a parte mais estreita do continente fazia parte da Colômbia. Os colombianos não gostaram da ideia. Os Estados Unidos, então, agitaram a população da província do Norte e eles pediram independência. Foi por causa do Canal do Panamá que o Panamá foi criado, em 1903. Em troca do apoio à independência panamenha, os Estados Unidos puderam construir, administrar e defender a faixa de terra do canal. E os panamenhos pagavam por isso. Os americanos tinham lá suas próprias escolas, polícia, governo. A situação mudou em 1977, quando o presidente Jimmy Carter, do Partido Democrata, assinou um acordo para devolver o canal aos panamenhos em 1999. Foi o que aconteceu. Quis a história que, bem no momento em que o corpo de Jimmy Carter estava sendo velado em funeral de Estado, Donald Trump retomasse a ideia de controlar o canal. Trump tinha afirmado dias antes que a China tomou conta da passagem de navios que corta o continente americano. Deu uma declaração falsa de que soldados chineses operam no canal. Hoje, uma empresa com sede em Hong Kong administra 2 portos nas entradas do canal. Especialistas dizem que a companhia pode sim ter acesso a toda a informação do vai e vem dos navios. A grande maioria americanos. Que pode ser informação valiosa de inteligência. Trump também reclama que os panamenhos estão cobrando mais caro pela passagem de navios americanos. Na verdade, os preços subiram por causa da seca que o Panamá enfrenta. O canal é obra de engenharia espetacular. Com portas que abrem e fecham, a água sobe e levanta um transatlântico. Com as mudanças climáticas, o custo de operação ficou mais alto e está todo mundo pagando mais. Perguntado se considera usar o exército para retomar o canal, Trump disse: talvez precisemos fazer alguma coisa. O Panamá, na hora em que foi criado com a ajuda dos Estados Unidos, concordou que nunca formaria um exército. Trump também não descarta, segundo ele, usar o exército para tomar para os Estados Unidos outro grande território, a Groenlândia. A ilha no Ártico é quase do mesmo tamanho da Argentina. Embaixo do gelo há ouro, urânio, ferro, diamante, petróleo, gás e minérios raros que servem para fazer baterias recarregáveis. Muito não é explorado por questões políticas. A Groenlândia faz parte da Dinamarca. A colonização da população inuit, que já vivia lá, começou no século XVIII. Hoje é uma região autônoma, mas a Dinamarca ainda responde pela defesa e pelas relações exteriores do território. A Dinamarca faz parte da OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte. Os Estados Unidos também. A regra da OTAN é: se um território for invadido, todos defendem. Trump disse que poderia comprar o território onde moram 56 mil pessoas. O filho dele, Donald Trump Jr., viajou para a Groenlândia no mesmo dia em que o pai cogitou força militar para tomar o território. Mas disse que a viagem é apenas por lazer. Foi passar o mesmo frio que faz agora no Canadá. O primeiro-ministro Justin Trudeau renunciou para sair de uma geladeira política. Não tinha apoio do Congresso, não conseguia governar. Agora está no cargo só provisoriamente. E vem por aí novas eleições. Trump se aproveita do momento de instabilidade política e repetiu que o Canadá deveria se tornar o 51º estado americano, que seria muito melhor para a segurança nacional e que os Estados Unidos dão muito dinheiro para os canadenses. Postou esses 2 mapas nas redes sociais, com o Canadá anexado aos Estados Unidos. Afirmou que usaria força econômica para isso. Por último, Trump quer mudar o nome de uma outra região, o Golfo do México, que, segundo ele, deveria passar a se chamar Golfo da América. Trump disse que são os americanos que fazem a maior parte do trabalho por lá e quer punir os mexicanos por, segundo ele, deixarem que milhões de pessoas entrem nos Estados Unidos. Com esses planos, Trump revive ideias que pareciam ter ficado no passado, napoleônicas, como se fosse um imperador capaz de anexar outros territórios num novo grande império. Não virá sem reações. E essas reações já começaram com condenações da comunidade internacional.
O primeiro-ministro do Canadá rejeitou a ideia de Donald Trump de transformar o país num estado americano. Justin Trudeau escreveu: só se o inferno congelar que o Canadá vai se tornar parte dos Estados Unidos. Os trabalhadores e as comunidades dos dois países se beneficiam do fato de serem os maiores parceiros comerciais e de segurança um do outro. Nuestro canal não é negociável. O ministro das Relações Exteriores do Panamá, Javier Martínez Acha, afirmou que a soberania do canal não é negociável. Disse que isso faz parte da história de luta do país e é uma conquista irreversível. Que fique claro, o canal é dos panamenhos e continuará sendo, disse. E seguirá sendo assim. E Golfo de México, pues. Sobre o Golfo do México, o governo mexicano declarou que este nome é reconhecido internacionalmente e usado há centenas de anos. A presidente Cláudia Sheinbaum apresentou um mapa do século XVII e sugeriu que a América do Norte, incluindo os Estados Unidos, deveria ser chamada de América Mexicana, como mostra o documento. América Mexicana. O ministro das Finanças da Groenlândia, Erik Jensen, reforçou o que o primeiro-ministro do território já tinha dito no passado: a ilha não está à venda. O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca reconheceu que as crescentes preocupações dos Estados Unidos com a segurança no Ártico são legítimas, diante das atividades da Rússia e da China na região. E que a Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, tem ambições de independência. Se elas se materializarem, a Groenlândia se tornará independente, embora dificilmente um Estado federal dos Estados Unidos, afirmou o chanceler. A primeira-ministra da Dinamarca foi além. Somente a Groenlândia pode decidir e determinar o futuro da Groenlândia, disse ela. As declarações do presidente eleito dos Estados Unidos repercutiram bem além dos países que podem ser diretamente afetados. O primeiro-ministro da Alemanha expressou surpresa. Olaf Scholz disse que ele e outros parceiros europeus não entenderam o que Donald Trump quis dizer com os comentários. O princípio da inviolabilidade das fronteiras se aplica a todos os países, independentemente de estarem a leste ou oeste de nós. Todos os países precisam respeitar isso, independentemente de serem pequenos ou muito poderosos, Scholz afirmou. O primeiro-ministro alemão disse ainda que esse é um princípio fundamental do direito internacional e um componente central dos valores ocidentais. O ministro das Relações Exteriores da França destacou que a Groenlândia é um território da União Europeia. A Dinamarca faz parte do bloco. Afirmou que a União Europeia não vai tolerar que nenhum país, qualquer que seja, ataque suas fronteiras. Os devaneios mais recentes de Donald Trump foram feitos em uma coletiva de imprensa sobre outro assunto ontem na Flórida, mas, claro, acabaram sendo o principal destaque e correram o mundo. O presidente eleito disse que, na prática, o Canadá já é um estado americano, o que não é verdade. O Canadá é um país independente com governo próprio, mas Trump não está nem aí e disse que poderia usar a força econômica para fazer uma fusão entre os dois países. As reações foram imediatas. Tanto o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, que renunciou essa semana, mas permanece no cargo, quanto seu provável sucessor responderam que o Canadá jamais fará parte dos Estados Unidos. Trudeau disse ainda que seria mais fácil uma bola de neve não derreter no inferno. Não satisfeito, Trump colocou mais lenha na fogueira ao postar ontem à noite em sua rede social 2 mapas. Um em que o Canadá aparece legendado como Estados Unidos e outro em que o país é preenchido com a bandeira norte-americana. Entre outras bizarrices, Trump propôs mudar o nome do Golfo do México, que banha os Estados Unidos, México e Cuba, para Golfo da América, que, segundo ele, é mais bonito. E ainda sugeriu que os Estados Unidos poderiam tomar o Canal do Panamá e a Groenlândia, alegando fins de segurança nacional. O presidente panamenho rebateu, dizendo que cada metro quadrado do canal pertence ao Panamá e continuará a pertencer. Autoridades da Groenlândia reiteraram que a ilha, um território autônomo da Dinamarca, não está à venda. Lembrando que já existe uma grande base militar americana na Groenlândia.
Agora há pouco, o governo francês se meteu na discussão. O ministro do Exterior alertou Donald Trump contra ameaças às fronteiras soberanas da União Europeia, que inclui a Dinamarca, por exemplo. Disse que o bloco europeu não vai tolerar e que estamos vendo o retorno da lei do mais forte. Segundo a agência de notícias Associated Press, desde que foi eleito, Donald Trump tem passado mais tempo se preocupando com uma agenda imperialista do que com os muitos problemas internos dos Estados Unidos. Já a Reuters afirmou que o lema America First, os Estados Unidos em primeiro lugar, defendido pelo presidente eleito, é, na verdade, expansionista. O duro, né, Nilson, é ter que levar a sério tanto delírio, mas estamos falando da pessoa que muito em breve estará à frente da maior potência militar do planeta.